A decisão de assinar com Flávio Briatore no final de 2006 se mostrou um divisor de águas na trajetória de Nelsinho Piquet. Como detalhamos no episódio 2 aqui desta série, a intenção do brasileiro era colocar sua carreira nas mãos de um empresário experiente, bem conectado no mundo da Fórmula 1, e que também era o chefe da Renault, principal força do grid naquele ano de 2006. Ao invés disso, a parceria entre os dois foi extremamente turbulenta, tanto que, assim que foi demitido da Renault em meados de 2009, Nelsinho definiu que Briatore, na verdade, havia sido seu grande carrasco. Mas Flávio Briatore acaba sendo um personagem muito mais complexo do que isso. Na altura do escândalo do GP de Singapura de 2008, o dirigente também passava por seus próprios conflitos e pressões, além de ter ambições pessoais. Tudo foi acrescentando mais e mais contexto, o que culminou em um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1. É sobre Flávio Briatore e a equipe Renault que falaremos neste terceiro episódio da temporada de Singapura, no podcast do Projeto Motor. Eu sou o Bruno Ferreira e mais uma vez vou estar aqui com vocês para contar essa história em detalhes. O roteiro dessa temporada foi escrito por mim, Bruno Ferreira, e pelo Lucas Santoc, o meu parceiro de Projeto Motor. Episódio 3: A equipe e o carrasco. Se você reparasse no perfil dos principais chefes de equipe da Fórmula 1, ali nas décadas de 90 e 2000, você ia notar algumas personalidades bem diferentes. Havia nomes como Jean Todt, Frank Williams ou Ron Dennis, pessoas mais sisudas, discretas e que construíram uma longa trajetória no mundo do automobilismo, escalando degrau por degrau até chegarem ao topo. Mas Flávio Briatore parecia completamente diferente disso. O italiano tinha um jeitão espalhafatoso e era notado em qualquer ambiente que frequentava. O seu estilo de vida cercado de festas, supermodelos famosas e iates extravagantes destoava muito de seus pares na Fórmula 1. E não era à toa que ele parecia diferente, porque de fato ele era diferente. Briatore ganhou notoriedade na década de 80, quando fez carreira no departamento comercial da Benetton, não a equipe de Fórmula 1, e sim a marca de roupas. Foi Briatore o grande responsável por expandir a presença da grife nos Estados Unidos, o que o transformou no homem de confiança da família Benetton. As corridas de carro surgiram por acaso em sua vida, não foi algo que ele procurou. A primeira vez que ele viu um Fórmula 1 de perto foi no GP da Austrália de 1988, em Adelaide, quando foi convidado pela equipe Benetton para conhecer o paddock. Pouco depois assumiu o posto de diretor comercial do time e, mais alguns meses mais tarde, já era o chefe de toda a operação. Mas Briatore era muito pragmático ao administrar uma equipe de Fórmula 1. Para ele, um chefe não precisa entender de motores, de suspensão ou de pneus. Em sua visão, era uma questão de gerir pessoas, de motivá-las, enquanto que o carro era um produto como outro qualquer, que tinha que ser designado apenas para ser o mais rápido possível. E uma equipe que almeja vencer não deveria medir recursos para chegar lá. Para Briatore, a melhor forma de fazer uma equipe ser comercialmente viável era apostando em divulgação e atraindo patrocínios, para aí sim conseguir investir em estrutura, reforçar o seu corpo técnico e atrair pilotos de ponta. Enfim, parece ser simples no papel, mas foi esta a receita que Briatore colocou em prática desde que entrou na equipe Benetton. Uma das bases para a Benetton começar a se tornar uma equipe de ponta foi a contratação de um nome vitorioso. E para isso, Briatore apostou em 1990 no tricampeão Nelson Piquet, que vinha de uma passagem complicada na decadente Lotus e que já flertava com uma aposentadoria da Fórmula 1. E foi assim que aconteceram os primeiros contatos entre Piquet e Briatore, em uma negociação cheia de nuances, mas que abriria as portas para uma relação que duraria depois quase 2 décadas. De um lado, o brasileiro traria experiência e uma certa credibilidade para o projeto.
Do outro, Briatore não queria pagar um super salário a um piloto que estava em fim de carreira. No final, Piquet aceitou um contrato que seria baseado em bonificações por desempenho. E ele não poderia ter se dado melhor, já que, aproveitando a boa estrutura que a Benetton estava formando, que incluía a chegada do vitorioso projetista John Barnard, ele conquistou 2 vitórias e 4 pódios em 90, terminando a temporada em terceiro, mesma posição da equipe entre os construtores. Em 91, Piquet venceria mais uma corrida, mas acabaria vendo seu ciclo na Benetton e na Fórmula 1 chegar ao fim com a chegada da nova estrela dos olhos de Briatore, Michael Schumacher. O relacionamento entre eles neste meio tempo, no entanto, seria importante depois para que Piquet levasse seu filho, Nelsinho, para trabalhar com Briatore. Assim, a Benetton conquistou o seu espaço e passou a incomodar as poderosas McLaren, Williams e Ferrari. Em 94, Briatore levou a Benetton ao posto de campeã mundial, com um time formado por Rory Byrne, Ross Brown, Pat Symonds e Michael Schumacher. Em 95, a Benetton se aliou à Renault, e aí foram mais títulos, tanto com Schumacher entre os pilotos, como também a Taça de Construtores. De uma força secundária, que parecia ser só uma aventura para divulgar uma marca de roupas, a Benetton passava a ser uma verdadeira potência da Fórmula 1 sob a gestão de Flávio Briatore. Durante este caminho rumo ao topo, Briatore acumulou desafetos e rivais. Um deles era Max Mosley, presidente da FIA, com quem, por exemplo, se desentendeu intensamente sobre supostas ilegalidades em 94, algo que a FIA não conseguiu provar a ponto de punir a Benetton. De toda forma, Mosley mantinha uma repulsa por Briatore em diferentes aspectos, tanto por sua forma de gestão, como até por seu estilo de vida. Segundo ele, Briatore parecia se importar muito mais com o luxo da Fórmula 1 do que com o esporte em si. A gente vai voltar a falar de Max Mosley neste e em outros episódios, mas vale destacar que Briatore também tinha os seus aliados. Um deles, Bernie Ecclestone, simplesmente o chefão da categoria. Ecclestone e Briatore tiveram um clique imediato, já que ambos compartilhavam um faro comercial agressivo e se tornaram grandes amigos. Ou seja, mesmo que Briatore pudesse ser um peixe fora d'água no mundo da Fórmula 1, ao menos o poderoso Ecclestone estava ao seu lado. A gestão de negócios de Briatore se disseminava por praticamente todo o paddock, e em muitos momentos as suas empreitadas se cruzaram com o caminho da Renault. Em dado momento, comprou a Ligier, que tinha um contrato de fornecimento com a Renault justamente para passar os motores Renault para a Benetton em 95. Ao fim de 97, a Renault se retirou oficialmente da Fórmula 1, e Briatore viu ali mais uma oportunidade de fazer negócios. Ele formou a empresa Super Performance Competition Engineering, ao lado do empresário Bruno Michel, que basicamente pegava os antigos motores Renault, os preparava e repassava para outras equipes sob o nome de Supertech. Equipes como Williams e BAR, além da própria Benetton, usaram os motores Supertech no final da década de 90. Briatore teve um breve período afastado do comando da Benetton e se dedicando majoritariamente à Supertech, mas foi algo passageiro. Isso porque a Renault arquitetava um retorno triunfal à Fórmula 1 e a montadora via Briatore como uma peça-chave para seu plano. Em março do ano 2000, a Renault comprou a equipe Benetton e gradativamente aumentaria sua presença nas operações. Em 2000, ainda usaria os motores Supertech, rebatizados de Playlife, uma outra marca do grupo Benetton, e já teria Briatore de volta ao seu comando. Em 2001, a Benetton teria o apoio oficial da Renault, enquanto que, em 2002, a equipe como um todo mudaria de identidade e passaria a se chamar Renault, na primeira vez que um time levaria o nome da famosa fabricante depois de 17 anos. A Renault não estava na Fórmula 1 apenas para marcar presença ou para desfilar o chamativo carro azul claro e amarelo.
Ela, na verdade, tinha um plano sério e bem estruturado para se tornar uma potência e recriar os passos que a Benetton havia traçado uma década antes. De uma forma geral, o projeto da Renault se apoiava em 4 pilares importantes. Primeiro, ela iria reestruturar o seu departamento de motores em Viry-Châtillon e construir um V10 que seria à altura dos propulsores de nova geração sob este regulamento. Segundo, o seu departamento técnico, encabeçado pelo veterano Pat Symonds, peça-chave na equipe desde os dias de Toleman. Sim, aquela Toleman, a primeira equipe do Ayrton Senna na Fórmula 1. Para quem não sabe, foi a Toleman que mudou de nome para dar origem à Benetton, ainda em meados da década de 80. O terceiro pilar da nova Renault seria a aliança com a Michelin, no auge da guerra de pneus. A Ferrari, equipe que dominava a Fórmula 1 na época, era aliada próxima da Bridgestone e projetava os seus carros sob medida para os compostos japoneses. A ideia da Renault era fazer o mesmo com a Michelin e extrair o máximo dos recursos de sua fornecedora compatriota. Por fim, era fundamental para a Renault ter uma grande referência dentro do cockpit. E, repetindo a receita da Benetton na década anterior, o caminho não era em apostar em um medalhão bem estabelecido, e sim em pegar um jovem talento, lapidá-lo e chegar com ele até o topo. Se na década de 90 isso aconteceu com Schumacher, nos anos 2000 este nome seria Fernando Alonso. Alonso foi a primeira aposta de Briatore a prosperar na década de 2000. Já sob os cuidados do dirigente, o espanhol foi colocado para ter um ano de aprendizado com a Minardi em 2001, quando foi, na época, o terceiro piloto mais jovem da história a largar em uma corrida, aos 19 anos e 7 meses de idade. Em 2002, ficou de fora das competições e se dedicou exclusivamente a testes com a Renault até ser titular de 2003 em diante. Inclusive, Alonso personifica uma prática comum na metodologia de Flávio Briatore e que não mencionamos até então. Além de chefe de equipe, Briatore também era empresário de pilotos, o que, para muitos, representava um claro conflito de interesses. Só para se ter uma ideia, alguns nomes que passaram pela gestão de Briatore incluem uma lista com Mark Webber, Jarno Trulli, Heikki Kovalainen e, anos mais tarde, Nelsinho Piquet. Olhando depois que tudo aconteceu, parece que a carreira de Briatore como chefe de equipe contou com 2 ciclos idênticos. Enquanto que a Benetton foi a responsável por quebrar a hegemonia da Williams nos anos 90, a Renault fez o mesmo com a Ferrari nos anos 2000, interrompendo uma sequência de títulos da escuderia de Maranello. E se a Benetton viu um jovem fenômeno emendar 2 títulos, com Michael Schumacher em 94 e 95, a Renault coroou Fernando Alonso, bicampeão do mundo em 2005 e 2006. Mas até na parte do declínio, os 2 ciclos se repetiram. A Benetton nunca mais foi uma equipe de ponta depois da saída de Schumacher para a Ferrari e viveu um ano sem nenhuma vitória em 1996. Com a Renault foi praticamente a mesma coisa. Quando Alonso se mandou para a McLaren em 2007, a equipe francesa parou de competir regularmente por vitórias. Para ser justo, a queda da Renault em 2007 vai muito além da saída de Alonso. Claro, a equipe perdeu sua principal referência, mas aquela estrutura que foi montada ao longo de anos se enfraqueceu. Ao fim de 2006, a Michelin deixou a Fórmula 1 e a Renault passou a contar com os pneus Bridgestone, assim como todas as outras equipes do grid. Acontece que os projetos da Renault foram feitos em cima dos compostos da Michelin, então o carro perdeu muita competitividade quando trocou de fornecedora. E até na parte comercial houve uma mudança. A longa parceria com a Mild 7, que dava o elegante tom azul, também deu adeus ao fim de 2006, como consequência das restrições às propagandas de tabaco na Fórmula 1. E em seu lugar entrou o banco holandês ING, o que deu ao carro as cores branca, azul e laranja. Sim, esse ponto foi só uma mudança visual, mas era algo que simbolizava a nova fase da Renault. Depois de passar 2007 em branco, sem nenhuma vitória,
A Renault tinha um pequeno recomeço na virada para 2008. Alonso se frustrou em sua ida para a McLaren, rompeu o contrato prematuramente e voltou para a Renault, recriando a combinação vitoriosa de poucos anos antes. No outro cockpit estaria o estreante Nelsinho Piquet, um nome promissor depois de ser campeão da Fórmula 3 britânica e vice da GP2. Ambos os pilotos tinham a carreira gerenciada por Briatore, então 20% dos ganhos tanto de Alonso como de Nelsinho iam para o bolso do italiano. Mas tinha muito mais coisa passando pela cabeça de Briatore, e aqui vale trazer um importante contexto para explicar o que se passava com a Fórmula 1 naquela época. Em 31 de dezembro de 2007, o Pacto de Concórdia, documento que rege as diretrizes comerciais da Fórmula 1, havia expirado. As equipes FIA e Bernie Ecclestone teriam, então, de renegociar os novos termos, o que deu início a uma enorme e interminável batalha por poder. Por um lado, Max Mosley, o desafeto de Briatore, queria aproveitar a oportunidade para impor a sua visão e reduzir drasticamente os custos da Fórmula 1, o que tornaria a categoria mais barata, acessível e muito mais simples. Pelo outro lado, as equipes viam estes planos de Mosley como uma medida autoritária, como uma forma de minimizar a sua importância, o que também tornaria a presença na Fórmula 1 muito menos atrativa do ponto de vista técnico. Esta, sobretudo, era a visão das grandes montadoras que participavam da Fórmula 1. Ferrari, Mercedes, BMW, Toyota, Honda e, é claro, a Renault. Para a Renault, o cenário ideal para a Fórmula 1 era manter os gastos como estavam e dar às principais equipes uma premiação financeira mais robusta. Isso manteria o modelo de negócios como algo que valia a pena, mesmo envolvendo custos tão altos. Obviamente, esta visão não era compartilhada nem por Mosley e nem pelo CVC Capital Partners, grupo de investimentos que, na época, era proprietário da Fórmula 1. Com o impasse, a temporada de 2008 foi realizada sem um pacto de concórdia em vigor. Foi justamente ao longo de 2008 que aconteceriam as negociações para se chegar aos novos termos, sendo que tudo progredia de forma lenta. Mas Briatore estava furioso. Por um lado, achava que Mosley fazia jogo duro para que ele e a FIA ficassem com o poder da Fórmula 1, e não as equipes. O italiano estava convicto que a postura de Mosley para conter custos e as constantes mudanças de regra, algo inclusive citado pela Michelin para explicar sua saída da Fórmula 1, deixavam a Renault em posição fragilizada. Por outro lado, Briatore era bastante pressionado pela alta cúpula da Renault, que queria que o novo pacto trouxesse mais vantagens para sua marca. Caso contrário, toda a operação da Renault na Fórmula 1 poderia ser revista, resultando até na saída como um todo da categoria. Para ilustrar o cenário de desespero, Briatore chegou a pegar um empréstimo de 30 milhões de dólares de Ecclestone para ajudar na quitação de dívidas da Renault. Este valor seria ressarcido assim que a Renault recebesse o pagamento pela divisão dos lucros da Fórmula 1. Então, uma temporada sem vitórias, como aconteceu em 2007 e parecia que se repetiria em 2008, seria péssimo. Nesse aspecto, o jogo duro de Mosley nos bastidores era visto como uma enorme dor de cabeça para Briatore. As coisas chegaram a um nível extremo e surreal em março de 2008. O tabloide inglês News of the World publicou fotos de uma orgia sexual da qual Max Mosley fazia parte, com indícios de que tal orgia tinha temática nazista. Isso seria algo grave e condenável por si só, mas no caso de Mosley há um agravante particular. Max Mosley era filho de Oswald Mosley, fundador da União Britânica de Fascistas e antigo aliado de Adolf Hitler e Benito Mussolini. Quando o escândalo veio à tona, muita gente da comunidade do automobilismo repudiou publicamente o episódio e fez pressão para que Mosley renunciasse a presidente da FIA imediatamente. Briatore, é claro, foi um deles. Ele viu ali o seu maior inimigo vulnerável, o que era a chance ideal para se livrar dele de uma vez e retirar do caminho seu principal obstáculo nas negociações. Mas não foi o que aconteceu.
Em junho, uma reunião do Conselho Mundial da FIA decidiu qual seria o destino de Mosley depois do escândalo. Dos membros da reunião, foram 55 votos pela saída de Mosley da presidência, contra 103 pela permanência, 7 abstenções e 3 votos inválidos. Ou seja, Mosley permaneceu em seu posto e se sentiu ainda mais fortalecido para impor as suas visões para a Fórmula 1 e sedento por vingança contra seus detratores. Nós ainda vamos voltar a este assunto mais para frente, mas o contexto que já trazemos aqui é que, com toda essa novela, Briatore sofreu mais uma derrota e estava acuado na mesa de negociações da Fórmula 1. Mesmo com Alonso, a Renault chegou a regredir no começo de 2008. Enquanto que Ferrari e McLaren centralizavam a disputa por vitórias, Alonso sequer conseguia lutar por um pódio. Já Nelsinho sofria para entregar rendimento, com pontos esporádicos e ainda por cima se envolvia em alguns acidentes. Quando chegou o GP de Singapura e vendo que seu carro parecia forte nos treinos livres, a Renault tinha certeza que era uma oportunidade que não dava para desperdiçar. Briatore sabia que, com toda a pressão por um bom resultado em um evento que chamava tanta atenção da mídia do mundo inteiro, quem sabe uma vitória traria alguma calmaria e faria a balança pender um pouco mais para o seu lado. Mas não foi de forma tão tranquila que as coisas aconteceram. Dado todo o contexto sobre Nelsinho Piquet, Renault e Flávio Briatore, chegou a hora. Como que a equipe arquitetou o escândalo do GP de Singapura de 2008? Como foi feito o plano e de que maneira ele foi executado? É sobre isso que falaremos em detalhes no próximo episódio de Singapura, um podcast do Projeto Motor.